Bem-vindos a mais um episódio do podcast Beni Rubi. E hoje eu vou fazer esse episódio com muita alegria, que é de um projeto meu, o Acelera MEI. E eu estou aqui com 3 mentoradas que aceleraram de verdade. Mas antes de vocês conhecê-las, quero agradecer a Casa de Pães e Bolos Estela Lima, que traz aqui em todas as gravações bolos, pãezinhos, uma delícia. Obrigada, Estela! E vamos começar. Vocês já estão curiosos para saber quem são as 3 mentoradas da segunda temporada do Acelera que aceleraram de verdade? E com muita satisfação, então, vamos conversar muito sobre empreendedorismo, negócio com as 3 aqui. Bem-vindas, meninas! Muito obrigada! Bom, quero que vocês comecem se apresentando, falando um pouquinho sobre vocês, sobre o negócio, para que as pessoas conheçam. Vamos lá, Júlia? Vamos! Bom, meu nome é Júlia Moreno, sou personal trainer há mais de 10 anos e agora, nesse momento de vida que eu tô, depois de ser mãe, eu resolvi decidir, com um olhar muito delicado, treinar mulheres, focar o meu trabalho, focar toda a minha carreira em treinar mulheres, no treinamento feminino, desde do momento antes da menstruação até menopausa, enfim, todo esse percurso e tentar caminhar com ela até o final. Muito bom. E você, Camila? Oi, gente, eu me chamo Camila Pereira. Hoje eu atuo na estética facial e corporal há 6 anos. Esse mês de junho faz 6 anos que eu estou na área, com foco na saúde da mulher, com diástase também. Carol? Olá, meu nome é Ana Carolina, o pessoal me chama de Carol. Eu sou psicanalista, também atuo com mulheres sobrecarregadas, ansiosas, e eu faço a terapia integrativa. Então, além da psicanálise, eu integro as terapias naturais, fitoterapia, aromaterapia, para ajudar no equilíbrio total. Então, eu cuido do corpo, mente, das emoções, e eu estou há pouco tempo empreendendo, porque fiquei mais de 20 anos no CLT, atuando mesmo com atendimento, e agora eu resolvi fazer realmente o Acelera aqui para deslanchar nessa novidade que eu sempre quis, que é um sonho de empreender. Corajosa, né? Muito! Eu gravei hoje com outras pessoas que também passaram por essa transição de carreira, e tem que ter coragem, porque é muito confortável, né, ter o salário ali, todos os benefícios caindo todo mês, mas eu falo que também empreender é gostoso e desafiador, né? O Acelera, ele traz um pouco desse suporte, né, para que você comece a empreender ou melhore a sua área aí, através de técnicas, ferramentas, conhecimento, né? Com certeza, eu acho que assim, o Acelera, ele te direciona e te ensina a olhar para o teu negócio de forma assim muito clara, muito nítida, para você entender qual é o seu público, como que você vai entregar o seu trabalho, como você vai entregar seu serviço, enfim. Então, o Acelera, o nome já diz tudo, é para acelerar mesmo. E é uma estrutura otimizada, né, como vocês perceberam. Bom, gente, uma curiosidade é que essa turma é só de mulheres, o Acelera não é só para mulheres, mas essa turma é só para mulheres. Aconteceu de ser só de mulheres. As 3 que estão aqui trabalham com serviços para mulheres. Sim. Eu falei parece que foi assim, aquela escolha a dedo, né? E todas integram quase que assim, o mesmo assunto. Então, mulherada, pode curtir e compartilhar bastante esse episódio aí para, né, favorecer esse empreendedorismo feminino. Ô, Júlia, e assim, eu te conheço há mais tempo, né? Sim. A Júlia já passou pelo Você Marca, eu sou cliente dela também. A Júlia já é uma profissional sucedida na sua área, né? Você tem um estúdio. Tenho. E não foi suficiente, né? Veio um propósito, assim, não suficiente no sentido, assim, de propósito, né? Você teve esse propósito maior aí, né? Com esse novo reposicionamento seu, né? Não, com certeza. Eu falo que eu sempre gostei do treinamento, óbvio, né? Então, assim, tenho o meu estúdio, mas depois que eu virei mãe, eu comecei a entender mais sobre o corpo feminino. Você começa a estudar para você entender sobre gestação, enfim, e veio muito eu percebi essa carência que a minha profissão tem em atender mulheres.
Porque o treino, eu fiz até um post falando, o treino da mulher não é igual ao do homem, só que com menos carga. É completamente diferente, porque a mulher ela fica muito mais sobrecarregada, a mulher ela tem muito mais responsabilidade, e eu digo não só de trabalho, tem a casa, tem o trabalho, para quem tem filhos, mas tem o cachorro, tem a mãe, tem que resolver várias coisas, e tudo isso interfere 200.000% no treinamento. Então, depois que eu virei mãe, eu entendi que eu precisava olhar com esse carinho, ter esse olhar diferente para nós mulheres, porque é outro treino, é outro momento, então agora eu tô focada 100% nisso. Não, e tá lindo o material que ela tá fazendo nas redes sociais, o trabalho, né? E a gente precisa desse olhar, né? Sim, não, o tempo todo, porque a gente acaba sendo esquecida, porque a gente faz 1 milhão de coisas e a gente esquece de cuidar da gente. A gente fica meio em segundo plano. E aí eu falei, não, eu tenho que tentar ajudar o maior número de mulheres possíveis, porque parece clichê, mas a gente só cuida do outro se a gente se cuidar. Se a gente não estiver bem, e eu não tô falando só de estético, porque o exercício ajuda muito, a Carol aqui pode falar melhor do que eu, com certeza, o quanto ajuda também a mente. E aí eu acho que hoje meu propósito é esse, ajudar mulheres. E o seu propósito, Camila? O meu também. O meu tá muito vinculado com o da Júlia, com o da Carol. A gente estava conversando ali, eu falo que tudo engloba, né? A gente fala desde o autocuidado, da mulher se olhar com carinho e principalmente depois da pandemia, trouxe à tona essa questão do autocuidado, que começou nesse meio da pandemia, de se cuidar em casa, do skincare, de tudo ali. E depois da pandemia eu percebi isso, que o autocuidado, a pessoa cuida de todos e vai se deixando por último. Mas eu fico também muito feliz de eu poder proporcionar não só uma massagem, não só tocar na pessoa, mas uma conversa, uma palavra de afeto, um carinho, tá envolvida nisso tudo. A gente se sente cuidada, né? Muito. Eu falo, as meninas falam assim, cara, eu não venho aqui pra fazer uma drenagem, pra fazer um tratamento, vai muito além. Vira terapia, né? Vira terapia. Elas chegam na maca e falam assim, hoje eu quero conversar. Não quero descansar, hoje eu quero conversar. Eu falo, então estamos o famoso não é terapia, mas é terapêutico. Isso. Ô, Carol, mesmo. E falando em terapia, qual a reclamação que você vê mais, assim, nos seus momentos com as suas pacientes? Até falando nisso, a minha terapia, o que eu pego muito são mulheres mais cansadas, que se deixaram mesmo, porque a gente se deixa por último. A gente faz filho, marido, o dia a dia. E o meu propósito foi realmente esse, porque eu tive esse problema. Eu adoeci. Eu adoeci e tive que ter tratamento, fazer terapia, e eu fui atrás e apaixonei por essa área, estudei, fui me capacitar, e até a aromaterapia foi porque eu falei assim, não quero ficar refém de remédios. A aromaterapia entrou na minha vida, e eu fui olhando fitoterapia para conseguir ajudar a pessoa como um todo. Porque é só você fazer a escuta terapêutica, você vai cuidar de algumas de algumas coisas, assim, que não é a causa raiz do problema, nem sempre é. E a mulher, principalmente, a gente somatiza tudo. Se você se cuidar só de uma parte, não vai ajudar o todo. Vai ficar naquele momento, boa, só que vai voltar tudo. Então, eu fiz essa integração para conseguir cuidar do corpo, da mente, os olhos, eles ajudam muito na parte neurológica também, no sistema límbico, que vai direto para o cérebro. Então, ele abre até opções, assim, de coisas que a pessoa estava travada, eles ajudam a destravar. Eu acho sensacional. Eu uso o óleo, né? O de hortelã lá em casa eu não vivo sem, pra dor muscular. Ele é ótimo. Pra foco. Dor muscular, foco, ele também é descongestionante. Então, são várias coisas que você consegue trabalhar na pessoa de uma vez só. Você vai cuidar, a pele também fica ruim quando a gente tá muito estressada, é o estômago que dói, é muita coisa, é tudo, é o corpo, a mente, a emoção, ela é complicado se você não coloca tudo no tratamento. Então, eu me apaixonei e é isso que eu quero entregar para minhas pacientes, me dar esse gostinho, assim, de ver a pessoa ficando melhor. Então, assim, ai, nossa, deu certo aquilo que você falou.
É muito bom. A gente fala que a gente não separa, né, o propósito pessoal nem o propósito da empresa, né, e no relato de vocês mostram isso, né, veio de uma dor de pessoal aqui também, ela também, olha só para ela, toda linda, né, Sim, toda maravilhosa. toda bem cuidada. E a gente traz para o nosso negócio aquilo que a gente acredita muito, porque quando a gente faz algo que não tem essa verdade, descontinua. Chega uma hora você vai trocar por outra coisa, você vai fazer outra coisa, né? Então a gente tem que ir em busca muito disso. Mas vamos, pensando aqui, desde a primeira aula do Acelera até agora a gente fez a penúltima, falta mais uma ainda. Qual foi o primeiro aprendizado que vocês tiveram? Eu aprendi tanta coisa, mas a aula que foi, assim, o divisor de águas foi a aula de finanças. Porque eu estava bem perdida, eu tinha muita ideia. Eu sempre quis empreender, então eu tinha muita ideia. Quando eu tive esse tempo para empreender, sair do CLT. Só que eu não sabia focar, onde eu foco. Quando tive aula de finanças, aí me deu um direcionamento para saber, assim, olha, eu coloquei no papel e falei assim, eu estou fazendo tudo errado. Eu estava com projetos paralelos da Casa, eu tinha a Casa Loli, eu tenho ainda, ela está em stand-by, que é uma extensão terapêutica mesmo do que eu faço. Então, eu quis abrir a Casa Loli para extensão terapêutica de produtos de autocuidado, então, escalda-pés, a parte de velas, só que eu estava dando muito mais atenção para esse ramo do que para mim mesma, do que para terapeuta, Carol. Eu não estava me vendendo. E aí eu identifiquei que era isso que eu tinha que fazer. Então, eu deixei um pouquinho de lado, estou refazendo os projetos e coloquei em primeiro lugar o que me dá o foco, né? O que eu queria mesmo. A aula de finanças é feita pelo Giovanni, né, que é o nosso professor aí, parceiro, super competente nessa área, porque eu não sou, é ele que é. E que bom, né, que ele te destrava, trouxe essa clareza, né, porque os números trazem clareza mesmo, né, vou vender produto, vou vender serviço, onde eu tenho mais margem, mais fôlego financeiro agora, faz toda a diferença ter essa clareza, né. E quando a gente empreende, é a gente, é tudo. Você tem que separar realmente aquele tempo, e era um tempo precioso que eu tinha que investir na divulgação, no meu trabalho, e que eu estava perdendo. Aí eu estava ficando sobrecarregada e acabava travando, não fazia nada. E para você, Camila, qual foi o primeiro aprendizado? Também foi em questão de finanças, porque quando a gente trabalha sozinha, você tem muita ideia, é muito criativa, só que você se perde, você não tem noção, né? Quando a gente coloca no papel, vai tirando, vai observando e fala, opa... Aí teve uma frase até que ele falou assim, será que você não está pagando para trabalhar? Eu falei, opa, vamos sentar aqui. E aquele dia ficou assim, muitas informações na minha cabeça, falei, eu vou organizar e vai ser hoje. E sentei, comecei a colocar tudo no papel, falei, nossa, vai trazendo muita clareza. E até conversei com outras amigas, falei também do Acelera. E eu falei, gente, vocês precisam fazer, porque tem muitas fichas que vai caindo que a gente sozinha é aquele famoso faz tudo e não faz nada. É muita coisa ali e a gente não consegue organizar. E o Acelera, ele trouxe isso, ele trouxe clareza. Eu consigo ter clareza de se organizar, de falar, opa, aqui eu consigo melhorar. Na penúltima aula também foi muito legal, a questão de objeção, de trabalhar objeção. Nossa, eu gosto muito dessa parte também, mas a finanças também trouxe, assim, muita clareza para mim. Que bom. E você, Júlia? Olha, se eu não me engano, não lembro se foi na primeira ou na segunda aula, porque eu sempre tive que pensar no estúdio. Então, era muito amplo, às vezes, o que eu tinha que pensar. Eu tinha, né, muito direcionado o meu público-alvo e tudo mais. Só que eu sempre pensava no estúdio. E aí eu tive que pôr um pé no freio e começar a pensar na minha marca, né? Na marca Júlia Moreno Personal. E aí, naquela aula, eu olhava pra você e falava assim, como é que eu vou fazer isso? Porque todas as vezes que eu tentava, vinha tudo que eu fazia no estúdio, assim, não... É outro público. Então, acho que naquela aula que a gente aprendeu sobre direciona o público-alvo, e aí mesmo assim, eu direcionei o público-alvo. Todo o resto eu fiquei um tempo olhando assim, falei, e agora? Como que você vai entregar? O que você vai entregar? Eu falava assim, eu pensava muito no estúdio. E aí, quando eu fui pra casa, dormi, no outro dia eu acordei e falei, tá, vou sentar, como a Ká falou, e vou resolver isso aqui, esse probleminha agora. E aí, depois de decidir o público-alvo, entender
aí já foi mais fácil, mas essa aula foi muito desafiadora para mim, mas foi primeiro aprendizado. Tenha seu público-alvo muito definido, que tudo facilita. Que a partir dele a gente consegue entender, né? Exatamente. Se eu trabalho para esse público, onde ele frequenta, como ele comunica, quais Que são ele as gosta de dores, o ver. que ele gosta, porque no estúdio você atende homens e mulheres, né? Exato. Homens, mulheres, idosos, e, enfim, todos os tipos. Aí eu falo assim, eu não consigo pensar, tava com muita dificuldade. Levei, assim, acho que foram umas 2 aulas. E até quando a gente vai desenvolver linhas de serviços, né? Aqui todo mundo vem de serviço, né? A gente tem que realmente, às vezes o público-alvo de determinado tipo de serviço, ele vai ser diferente do outro ou mais nichado um pouquinho. E aí o estilo de comunicação também tem que ser diferente, a estratégia, as parcerias, né? Sim. Então não tem como você desenvolver algo diferenciado achando que é para o mesmo público também, né? Enfim, isso é super importante. E como que tá o negócio de vocês hoje? Fala para mim. Melhorou, não melhorou, avançou? Melhorou. Eu recebi, assim, vários feedbacks de amigas. Falou, o que você está fazendo de diferente? Hoje eu conversando com a Carol, falei, eu preciso melhorar em questão dos posts, mas a comunicação hoje está mais clara. Porque hoje dentro da estética eu atuo com facial corporal, mas um foco em corporal. Sempre foi muito claro. E hoje, trazendo a diástase, o público certo, vem tudo assim, caminhando, sabe? Você olha e fala assim, nossa, parece que eu comecei o Acelera e começou tudo caminhar para ir para esse caminho. Então, o foco hoje na diástase vem assim, tá muito claro, tá tudo muito claro para mim, que é essa área que eu quero trabalhar, com a saúde da mulher. Já estava ali falando com a Júlia de várias ideias, mas é o que eu gosto, que eu sinto assim, eu falo que o meu olho chega a brilhar quando eu vejo os resultados e as meninas me mandam feedback. Eu falo, gente, como que é incrível isso, né? E eu fico muito realizada, muito mesmo. E como que a gente sabe, assim, os primeiros sintomas ou percepção corporal que a gente tem de diástase? O que aconteceu? Quando eu comecei na área da estética, eu tratava gordura, flacidez e olhava aquele abdômen. Tava falando pra Carol, né? Olhava aquele abdômen e falei, gente, não é possível isso ser só gordura e flacidez. Tratava gordura e flacidez e ainda ficava aquele abdômen estufado. Eu falei, não é possível. Comecei a estudar, comecei a procurar, falei, não. Aí conheci a minha mentora, a minha professora, e era diástase. Eu falei, não, eu preciso fazer esse curso. E aí comecei a fazer, falei, gente, era isso, é a cereja do bolo, é a diástase. Se a gente não trata a diástase, que é o afastamento da musculatura, vai permanecer gordura, diástase, flacidez, e aí como que vai ser? Aí fiz o curso, trouxe, comecei a avaliar com outros olhos. Eu falei, a gente tratando a diástase vai ficar gordura, flacidez, e a gente vai ter resultado muito mais, assim, satisfatório do que só tratar uma gordura e uma flacidez. Então vai muito além. Você faz o combo perfeito. O combo perfeito. Você sente quando você passa a mão, assim, ó. Quando a gente fala da autoavaliação, a gente fala, mas como que eu sei? Tava falando pra ela do meu namorado. Aí, em avaliação, que a gente já tem um olho clínico, né? Aí eu bati, ele falou assim, então, eu fiz um tratamento de gordura. Eu falei, então, mas o seu caso é diástase. Diástase? Mas homem pode ter? Pode. Mas por que acontece? Eu falei, por conta de esforço repetitivo, né? A má postura, quando você vai pegar algum peso e solta ali a sobrecarga no abdômen. Ele falou, faz sentido, eu trabalhei todos os anos carregando peso e tal. E isso é uma diástase? Eu falei, isso é uma diástase e vou tratar. Ele é o próximo, meu case de sucesso. Já tá em casa. Tá em casa. Mas é isso. Maravilha. E você, Carol? Então, tive um direcionamento agora mais claro. Então, eu estou postando mais direcionado com todas as técnicas que eu estou aprendendo lá na Acelera. E preciso aparecer mais. Isso é uma falha ainda, mas aí eu organizei melhor tudo o que eu queria fazer, porque eu tinha vários planos, a gente tem várias ideias. Então, a parte da Carol terapeuta, ela tá engatada, eu tô fazendo as postagens e tá dando certo. E agora eu estou fazendo o projeto da Casa Loli, tô retomando, desenhando uma linha de apoio nova para fazer o lançamento. E eu quero tirar do papel uma ideia que eu tinha que você provocou muito a gente mas não tem nada recorrente, vocês não têm recorrentes? E eu queria fazer o box de rituais mesmo de autocuidado recorrente, mensal, que aí você envia para pessoa
o box já tudo bem pensado, qual é o ritual do mês, e cada mês vai ter um diferente. Porque eu me vejo assim, as mulheres não têm tempo para ficar vendo, o que que eu vou fazer? Vou fazer um escaldapés, vou fazer uma parte de... Você já manda o ritual com todo o passo a passo para virar uma rotina, né? Para virar algo de autocuidado rotineiro. E ela vai tendo vários por mês. Então, eu tô tirando do papel essa parte. Então... Excelente. Olha, eu não sabia Isso disso. é muito legal, dá muito certo. Eu falei pra ela que dentro de um grupo online, e a gente fez isso, e tinha lá o domingo do autocuidado. Aí chegava à noite, falei, gente, à noite a gente vai pegar nossos produtinhos, sabonete, óleo, shampoo, condicionador, e a gente vai postar o que a gente tá usando. E aí virou uma comunidade. Uma começou a postar, me marcar, a outra. E aí as meninas falaram, mas o que que é isso? Falei, isso aqui é o nosso ritual do autocuidado. E eu agreguei isso junto também, assim, fez muito sentido. Fica aquela expectativa, né? Todo mês. O que será que vai chegar? O que será que vai vir de novo? E a gente quer facilidade, né? Quando a gente vende comodidade, essa facilidade, esse acesso num custo-benefício interessante, né? Porque é isso, a gente tá numa loucura que a gente não consegue fazer tudo que, né? Tudo que a gente precisa fazer, ainda mais relacionado ao autocuidado, né? Ô, Júlia, você usa seu próprio case pessoal para vender, né? Porque ultimamente é incrível, tem né? sido. Foram 30 quilos nesses últimos 2 anos. Foi muita coisa. Você me conheceu de antes, né? Fora a parte estética, o que mais melhorou? Olha... Porque o estético é nítido, é por fora. Mas o que mais, assim, de mentalidade, de disposição? Eu não vou nem associar que por eu estar mais magra, mas a forma que eu me olho olho no espelho e falo, estou gostando do que eu tô vendo, me dá mais autoconfiança, me dá mais, vou falar força de vontade, não sei nem se é esse termo que eu posso usar, de querer fazer as coisas acontecerem, porque a gente sempre, antes eu ficava muito parecia que é preguiça, aquela procrastinação, mas porque você fica com vergonha de se mostrar, e infelizmente a minha área é uma área, exato, né? É uma área assim que eu falo que ela é linda, mas ao mesmo tempo nessa parte ela é muito ingrata. Então eu percebia que, imagina, 30 quilos a mais, as pessoas já me olhavam e eu percebi, conforme e foram 2 anos, foi passando o tempo, eu já comecei, não sei se é porque eu estava mais feliz, então pessoas felizes atraem pessoas, né? Então as pessoas começaram a conversar comigo, sentir mais interesse em conversar sobre assuntos da minha área, e daí isso me ajudou a ter muito mais autoconfiança para dar a cara na tapa, porque ficar lá no Instagram também dá às vezes uma vergonha, mas a gente tá lá, né? Vamos combinar. Ó, das 3 aqui, a Camila é mais destravada no Instagram, né? No Story eu tô por ali, né? Mas eu preciso melhorar. Mas eu venho melhorando. Venho. Até, vamos falar assim, o Instagram, ele não premia coisa perfeita, ele premia constância. Sim. Então, assim, adianta eu fazer o story todos os dias e não ter uma frequência de post no feed? Parcialmente, pelo menos está fazendo alguma coisa, mas... Então, se você tá com uma frequência no feed, uma frequência no story, uma variação de formatos, ele vai performar melhor, porque é isso que ele quer. Na verdade, a gente trabalha para ele, né? Então, vai ajudar nesse sentido, né? Então, é importante ter esse planejamento, essa organização do que a gente traz muito durante as aulas também, né? Para vocês aprimorarem, né? E fazer disso. A gente tem que entender que isso é uma ferramenta de trabalho. Então tem que dedicar um tempo para aquilo, tem que organizar para fazer aquilo, porque em cima da hora é sempre difícil, né? E sobre a inteligência artificial, como que o Acelera ajudou vocês? Eu tô usando muito, a minha melhor amiga. A minha Ele é funcionário, ó. Meu funcionário, meu agente. Um agente que ajuda bastante nos posts para criação, para ideia, até... Coloca o texto, ele ajuda a reformular, deixar mais bonitinho. Então, ajudou muito. E aí, o tempo é menor para você ficar achando o conteúdo. Eu sei o conteúdo que eu quero, eu coloco, reviso e posto. Então, ele tá ajudando bastante. O que me ajudou muito, porque eu tô esse novo momento da minha carreira, é novo. Eu sempre tive ali, vou colocar a tabela de preços que eu atendia no estúdio. Aí eu tive que pensar diferente. Como eu quero entregar
treino online. Qual é o valor que eu cobro disso? Ela me ajudou porque ele buscou quanto as referências, eu coloquei as referências que eu tenho como profissional, e aí eu falei, ó, eu tenho esse. Agora, pense que eu estou começando, como eu posso trabalhar? Então, assim, eu tenho esse produto, daí tem a linha mais básica, a linha mais premium, então, assim, isso me ajudou muito, eu lapidei algumas coisas, mas desse olhar, ela consegue buscar num estalar de dedos o quanto o cara que eu tenho, assim, uma admiração, que trabalha com treinamento feminino, ele cobra, e eu falei assim, é meu foco, mas eu acho que me ajudou muito nisso, a ter um direcionamento, porque, vou cobrar quanto para fazer um trabalho online? A pesquisa de precificação é ótima. Nossa, mesmo, me ajudou muito, então, assim, eu converso com ela todos os dias um pouquinho. Eu também, eu vou alimentando ali, nessa questão principalmente de referências, planos, né? Eu falei, bom, vamos pensar aqui. Eu quero ajudar todas as mulheres com, né, que seja condições dela no momento. Vamos criar aqui um plano, me ajuda. Eu falei, não, um vai ser pouco. Então vamos criar 3 para a gente fazer básico, intermediário, né? E aí deu tudo certo. Até criei uma arte, ficou muito legal com a precificação. Falei, gente, agora não tem desculpa. Só não vai tratar quem não quer. E como que tá a agenda de vocês? Camila tá mais tempo, né? Já atuando na área, né? Esse mês em junho faz 6 anos, mas nesse tempo só de estética fazem 4, porque eu conciliava também a CLT, trabalhava 12 por 36, então era raramente que tinha folga, um dia estava na empresa, outro dia estava na estética, então estava conciliando, até a hora que chegou o momento de um amigo olhar para mim, falar, cara, vai tocar seu negócio, vai trabalhar para você. E ele virou uma chave, realmente. Eu falei, será? E foi naquele dia, e a gente fica assim, tão apreensiva, tão assim, no comodismo, né? Você fala assim, aqui tô na zona de conforto, tá tudo bem. Será? Será que agora é a hora? E tudo fluiu tão assim, eu falo, era pra ser, né? Tudo fluiu, e ele me falou, cara, vai tocar seu negócio. E aí um dia, atendendo ele, expliquei, eu falei, você acredita que eu virei essa chave por conta de você? Ele falou, sério? Eu falei, sério? Tava esperando alguém falar, um empurrão? Camila, vai tocar seu negócio, vai trabalhar para você, cuidar da mulherada. E foi muito gratificante. Esse ano faz 6 anos em junho, graças a Meli também, que na sala onde eu estou, tem uma sala que ela atende. E ela foi me direcionando várias pessoas, também a Jamile. E 6 anos estou na área, amo muito o que eu faço e o corporal é minha paixão. Ô, Júlia, e já tá pintando Mulheres Curiosas? Já, eu já porque tô o seu assim, trabalho é bem recente, né? Assim, acelerou, a gente começou a acelerar. 30 dias, foi, né? assim, começou a acelerar, eu comecei falei, vou usar como marco inicial. Para eu ter, vou fazer acontecer. Uma vez eu fiz uma mentoria com o Caio Carneiro e ele falou, se nasceu perfeito é porque nasceu tarde demais. Eu fiquei com isso na cabeça e falei, não, eu vou fazer um negócio, daí eu vou arrumando, vai né? Melhorando, exatamente. Vou melhorando conforme a coisa vai acontecendo. E eu tenho atendido muitas alunas que eu dava aula no presencial, quando eu morava em São José do Rio Preto, e elas me chamaram para eu trabalhar com elas no online. E aí, direciona que uma é ginecologista, então já consigo fazer um trabalho com ela fora, com as clientes, então eu estou fazendo muita coisa online. E eu já tenho aqui umas alunas no presencial, inclusive estou tendo até uma holandesa. Que ótimo! Porque ela tá me desafiando, né? Porque imagina uma aula em inglês. Às vezes é meio engraçado, porque eu tento explicar os exercícios, fica ela rindo, eu rindo, mas enfim. Então, tá muito legal. E eu percebi o quanto tem muitas mulheres que querem ser cuidadas, só que às vezes tem medo, fica com vergonha, enfim. Então tá... mas hoje com a IAS já vai traduzir a aula gravada. Exato. Para várias línguas. Não, eu falo que tá sendo ótimo. Ela já que tá te mostrando tá que não tem barreira, fronteira. Nenhuma. Todo mundo fala, mas você não vai se preparar? Gente, se eu ficar me preparando, eu não vou dar aula nunca. Eu vou começar, a gente se vira, faz mímica, faz o exercício, ela vai me entender. É isso mesmo, né? O negócio, ele nunca tá 100% pronto, até porque a gente tem que inovar. Então, Exato. sempre vai ter algo novo surgindo, a gente tem que se desafiar, porque tem que ter essa musculatura empresário, né? Quando ele tá muito na zona de conforto ali, não inova, não melhora, o negócio não tende a crescer. Na verdade, ele tende, né? A concorrência vai melhorar.
Então, se você não correr atrás, né? E tudo muda muito rápido hoje, né? Tá tudo mudando e acontecendo, principalmente com a tecnologia, que ela tá acelerando tudo, então, se a gente não acelerar junto, a gente fica para trás. Eu tenho esse problema, eu demorei muito pra cair essa ficha, porque eu ficava tentando deixar tudo perfeito e não saía nada, porque eu nunca achava que tava bom, ou que ia dar certo, e aí aqui na Acelera também teve esse direcionamento, gente. Bom, vai, vocês vão lapidando, porque senão não sai, você fica preocupada, ai, mas e esse detalhe? Ah, mas e esse? Mas e quando eu tiver isso? Eu, por exemplo, agora eu só online as minhas sessões, só que eu quero ter a minha sala, colocar, então, assim, isso é uma coisa que eu já me vejo no futuro para ter um atendimento presencial, mas consigo agora? Não, então vai online. Mas não vai demorar. Da segunda turma do Acelera, 2 mentoradas montaram loja, uma em 2 meses e a outra agora, que foi esse mês, que vai ter uns 5 meses depois que terminou a turma. Então, assim, quando a gente começa o movimento, se você não perde a sua energia, a sua disposição e quer fazer aquele negócio crescer, tudo vai conspirar a favor, né? Porque você já intencionou, ó, eu quero atender um espaço físico. Quando vai ser? Movimenta. As coisas, né? As oportunidades aparecem mesmo. E a gente, como empresário, a gente tem que estar ligado nisso, né? De intencionar, de movimentar e de querer, né, de fazer colocar as metas, né? Ali, também aprendi. Não, você mesmo falou em uma das aulas, importante é a gente começar. Sim. E aos poucos vai melhorando. Eu não vou ficar ótima em falar na rede social do dia para a noite. Eu não vou dormir, acordar e falar, nossa, agora eu sou uma comunicadora daquelas maravilhosas. Mas se eu começo a fazer todos os dias, já vai melhorando. Com o treino a gente vai aperfeiçoando, ver o jeito que você gosta de conversar, a forma que teu cliente gosta, o que ele gosta de ouvir. Então, acho que é isso. Vai começando e vai melhorando no caminho, né? Na primeira aula a gente falou muito sobre parcerias, né, dentro do modelo de negócio lá, né? Vocês conseguiram implantar algum tipo de parceria? Como que tá isso hoje? Eu conversei tenho uma amiga que é massoterapeuta e eu tava colocando os produtos da Casa Loli, né, de autocuidado com ela, com uma manicure, que é a minha manicure, ela colocou lá também e tá vendendo. Tá vendendo? Não é o meu foco agora, porque eu quero refazer toda a linha de produto terapêutico, mas eu tenho essas parcerias e eu comecei também a conversar até lá no Aquamara, para a gente fazer uma parceria também, que ela atende com os óleos essenciais, então a gente vai ter uma conversa aí para entendimento, porque ela indica também pessoas para psicólogo, para a psicanálise, então eu falei com ela, olha, é uma linha próxima da sua, não vou destoar. E se precisar, estamos Excelente, aí. Parabéns. Comigo aconteceu parcerias de médicas. Já tinha alguns médicos também que me indicavam para drenagem linfática, drenagem pós-gestação. E ali eu entrei em contato, quando teve a aula da Acelera, falei, não, peraí, eu já tenho, vou mandar as mensagens. E aí várias me respondeu, falou, não, mas você é a Camila, que já drena uma paciente minha, vou te indicar. E assim começou a indicação, atendo muitas meninas através das médicas também daqui de Bragança. Eu tô com 2 parcerias, né, no momento. Uma é com uma personal stylist, que ela tem um projeto que trabalha muito online, e aí eu falei, poxa, se ela trabalha online e eu quero entregar um material online, por que não a gente conversar? Porque quando a pessoa, ela tá ali, tá fazendo exercício, tá se dedicando, ela começa a gostar mais dela e ela quer começar a se vestir diferente. E a gente vê, assim, é visível quando a pessoa tá radiante, a roupa dela muda, o estilo dela muda, então o semblante. Então eu fiz a parceria com a Paulinha e a fotógrafa, a Brenda. Sim. A Brendinha, eu chamo ela de Brendinha. Ela tem uma parceria, ela atende mães. Ela tem um Instagram, né, que atende mães, crianças e tudo mais. Então, ela também, eu tô com uma parceria muito legal. Tem a parceria com a Jamília aqui, ó.
Tá bom? Mas olha que interessante, você fez parcerias com duas áreas totalmente fora do seu segmento. Não é Totalmente. saúde, né? Um é moda, estilo, e outra é fotografia, mas o público-alvo é o mesmo, É o né? mesmo. Então, assim, para parceria é importante olhar para isso mesmo, né? Quem atende o mesmo público que o meu serviço não conflita e que a gente possa somar, né? Porque a parceria é a forma mais barata de fazer o negócio crescer, né? Não, e eu falo que assim, foi com a Acelera, agora que eu tive esse start de pensar na Paulinha, na Brenda e trazer como uma parceria mesmo, porque às vezes a gente fica, porque eu dou aula para ela, não, é um trabalho mesmo de como, então a gente sentou e vamos decidir como vai ser essa parceria, vai ser junto com o trabalho, vai ser depois, vai oferecer, vai dar um voucher, enfim, alguma coisa, então é bem sólido, não é só do, conheço, tá aqui, toma o contato. Você Então falou algo importante, é isso mesmo, tem que estruturar, né? Porque tem que ter Exato. frequência da comunicação, quantas vezes nós vamos postar junto, falar junto disso, como é que é o caminho todo da pessoa, né? Excelente, ó, tá Na vendo? deixa do personal, tem uma parceria também com um personal meu, que é o Carlinhos, um querido, e eu procurei ele ano passado, em março, pra gente treinar, e ele faz uma consultoria online, no qual ele desenvolve o treinamento e a alimentação. Eu falei, bom, vai me ajudar. No período de março até junho ia fazer um ano, né? De março até abril eu treinei sozinha, maio, e aí surgiu a oportunidade. Ele falou, Cá, você não quer treinar comigo 2 vezes na semana? Eu falei, quero treinar 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. E aí nesse período, em junho agora ia fazer um ano que a gente estava treinando, foram 15 quilos. Eu falei, não, você me ajudou, agora vai ajudar minhas clientes com isso. E aí também a gente tem essa parceria de indicação, e aí tudo vai fluindo. Aí a pessoa fala, mas o que você fez? Eu falei, olha, comecei a treinar, e aí surgiu os posts, né? Surgiu lá na academia com ele, falando, comecei a treinar, me alimentar melhor. E aí tem todo um conjunto, não é só a drenagem em si, mas é além, alimentação, água, então a gente faz um complemento também. Excelente. Meninas, e pensando assim, dos próximos 2, 3, 5 anos, como que vocês querem que o negócio de vocês esteja? Já tem novas ideias? A Carol já contou algumas que ela já tem ali para implantar. A Carol é boa das ideias. Realmente. Mas assim, pensando de forma mais planejada mesmo, que vocês acham que é viável fazer dentro dos próximos 2, 3 anos. Camila, me conta, o que você quer fazer? Na última aula da Acelera, eu conversei com a Jamile, eu falei, olha, eu tenho alguns planos aqui no papel, e realmente o Acelera, ele veio para desbloquear muitas coisas que tava lá. Tem esse aqui do atendimento online, tem esse curso, tem esse, e eu falei, não, vou tirar tudo do papel e vou colocar em prática e vai dar tudo certo. Eu tô muito confiante, até converso com as amigas da área, falei, gente, daqui, 1 ano, 2 anos, eu quero estar com esse lá, subir nas plataformas para poder... então. Os cursos online e também presencial, né? A gente fala dos atendimentos, quero estar aí com os cursos também, presencial e também o online. Excelente, mais uma fonte de receita, Sim. né? E você, Carol, além da box? Eu quero estar mais estruturada com os produtos, né? A linha terapêutica de apoio. Também me vejo com uma linha mais estruturada para ajudar, até na indicação para meus pacientes, para meus clientes. Vejo no consultório, porque eu quero fazer a aplicação dos óleos essenciais. Hoje em dia, eu consigo atender e indicar, recomendar, mas eu não consigo aplicar online. Então, eu quero ter essa parte de aplicação dos óleos essenciais e essa parte de curso online também eu acho muito interessante nessa área para orientação. Tem a parte dos óleos essenciais, junto com o psicológico, tem muita coisa para ensinar para as pessoas e para indicar. Então, eu queria fazer, assim, ou cursos online ou até e-books de pílulas mesmo. Olha, se para ansiedade dá para fazer tudo isso, ou até
pele, a melasma, a parte, tudo o óleo essencial ele ajuda. Então é corpo, mente mesmo, e eu queria ter alguma coisa assim, para indicar, para ter uma parte de orientação. Então, ou e-books ou mini cursos mesmo para pílulas para a pessoa falar assim, ai, olha, me identifiquei com essa parte, eu quero saber mais disso. E faz tanta falta. Olha só, vou dar um depoimento meu. Eu usava muito lavanda para dormir no meu filho. E aí tinha mais de 15 dias que ele estava com sono agitado, eu passando óleo de lavanda. Aí eu fui numa outra pessoa que trabalha com um monte de coisa também. E aí ela falou, Jamile, mas dependendo da lavanda, a lavanda agita. Sim. Falei, como assim? Não é... Tem a lavandinha. Não é... Todo mundo... Lavanda não acalma pra todo mundo? Não é de senso comum? Ela fazia, mas ela foi me falando outras coisas. Você não acredita? Foi eu trocar o óleo. Sim, é porque são várias plantas, né? São várias plantas e cada uma vai ter um composto diferente. E é muito, muito legal quando você vê assim, é lavanda também, mas aí tem lavanda que é importada, tem lavandim e cada uma faz uma coisa. É isso que a gente estava falando. E a gente não tem esse conhecimento. Imagina, no e começo, aí né? E eu estudando, eu falei assim, gente, mas e aí? A pessoa, ela vai pegar um óleo essencial e vai usar como? Porque não dá, as pessoas falam assim, é só um olhinho. Não é só um olhinho, ali é uma gota de várias partículas, é o sumo da planta muito concentrado. Tem óleo essencial que se você colocar, queima você. O hortelã-pimenta, você tem que tomar cuidado. Derrete o plástico, a gente faz um teste, derrete. Não pode, então tem vários, assim, até quando eu faço os posts, eu tenho cuidado de falar assim, gente, mas eu dou uma dica, mas eu falo assim, mas cuidado. Tem óleo que é fotossensível, então você passar aquele óleo, os cítricos, por exemplo, ele vai te queimar no sol. Isso vale para toda a área, né? Porque assim, é um conhecimento mais aprofundado, né? Tanto para a área de vocês, a gente tem um conhecimento comum. Sim. Né? E a gente se aventura, principalmente mulher, né? Testar, usar alguma coisa. E às vezes fica, mas por que não tá... Por que eu tô com tal coisa se eu tô fazendo a coisa certa? Só que não. Nem sempre a gente tá indo para um caminho correto, né? E eu vejo muito isso, assim, nos meus clientes de consultoria também, a pessoa fala assim, nossa, mas isso é tão básico, tem que explicar. Tem 3 tipos de lavanda. Básico para você. Educar, né? A gente usa pra educar, Você sabe da informação. Então, assim, a gente tem que trazer informação do básico mesmo, primário, para depois ir para o avançado, né? E tem público para tudo, né? E as pessoas confiam em pessoas. Então, assim, é bem provável que ele confie mais na terapeuta do que uma marca de óleo falando do próprio óleo que sabe que quer vender aquele óleo, aquela marca, né? Então, faz todo sentido ter esses projetos e que você tenha sucesso neles. Com certeza. E você, Júlia? Qual que é a sua meta de alunas? Minha meta daqui a 2, 3 anos é sustentar meu marido. Não, ele brinca que ele queria ser marido troféu. Brincadeiras à parte, mas assim... Mas se ele for caro, vai ser uma boa meta, né? Então, tá vendo? Ele falou, eu viro um dono de jogador de golfe. Tranquilo. Mas eu queria muito poder abraçar mais mulheres. Então, fazer o online funcionar. Porque, assim, conseguir estruturar, entregar de uma forma que seja fácil. Não precisa nem ser aquela estrutura mirabolante. Mas eu queria chegar aí no online, atender 1000 mulheres para cima em 2, 3 anos. Maravilhoso, vai conseguir. Porque eu acho que assim, a gente precisa. Eu percebo, conversando com amigas, o quanto a gente precisa desse cuidado. Tudo que você fizer com senso de comunidade vai te ajudar. Sim. Por mais que você venda treinos personalizados, mas tudo que você fizer com senso de comunidade, as pessoas vão comprar a ideia. Quando a gente faz muito pensando só no 1 a 1, ou só na gente, ou só no outro ali, limita o crescimento, né? Então o online é muito isso, né? E começar a trazer pílulas mesmo, dicas mesmo, né? Olha, gente, se você fizer isso em casa, vai melhorar, se acordar, fazer tal coisa, vai melhorar seu humor. Não, exatamente. A estética é lá no fim da fila, né? Não, eu falo que a estética é o último, quase.
Olha o que eu faço, o que ajusta, o que me regula, né? Enfim. Então, eu acho que está dentro do propósito de marca também, né? De como cuidar de uma forma mais integrativa, mais, né, redonda e 360, né? Dentro dos negócios. Exato. Bom, dá pra gente conversar a noite inteira aqui, só que não. Né? Eu quero que vocês convidem as pessoas para conhecer o negócio de vocês. Fala se tem rede social, onde acha, como compra, enfim. Vamos lá, Camila? Vamos lá? Eu tô no Google Meu Negócio, no Instagram como Camila Pereira Estética, com foco em mulheres, para ajudar o maior número de mulheres, mamães, pós-gestação, você que teve uma diástase tardia e quer tratar, eu tô aqui para ajudar vocês. Muito bem, Carol. O meu, eu tenho pelo Instagram, que é a Ana Carolina Reise, porque eles estão divididos com underline, e pelo WhatsApp também. Então, meu contato é 11 98143 1671. E aí, você que quer se reconectar, que está se sentindo sempre cansada, sobrecarregada, eu tô aqui para te ajudar. Muito bem. E você, Júlia? Bom, eu sou Júlia Moreno, meu Instagram é Júlia Moreno Personal. Lá eu tenho várias dicas, tem meu WhatsApp, você consegue conversar direto comigo, pode me mandar pelo direct, pode clicar no link, você vai direto pro meu WhatsApp e eu vou te ajudar a você chegar na meta que você quer, seja de qualidade de vida, seja de emagrecimento, seja só sair da inércia do não estou fazendo nada. Então, conta comigo, me chama. Tem vários conteúdos legais, estou esperando você. Muito bem, gente. Todas as três são profissionais já validadas, né? Pelo mercado, tem clientes, né? E conheçam o trabalho, valorizem, né? Que é super importante. E vamos lá, ainda falta uma aula do Acelera. Qual que é a expectativa para a aula final? Que vocês vão sair dessa aula com um plano de aceleração, de fato, assim, ó, um plano do que vocês têm que fazer. Nossa. É fazer eu chegar nessas 1000 alunas no online. Eu acho que o Acelera está me ajudando a estruturar isso, porque eu ficava com muito medo de entregar algo e que não fosse bom, que não conseguisse mostrar o que eu quero para aquele aluno. E aí, com o Acelera, eu estou conseguindo organizar. Então, a ideia é, na última aula do Acelera, eu pelo menos estar com umas 15 alunas online. Assim, de começo para... Detalhe, tá? O Acelera acaba semana que vem. Vamos ajudar. Então, uma média de 1,5 por dia. É isso. Então, fica mais fácil quando a gente pensa assim, né? Fica muito mais fácil. Mas a meta é essa. Acabou o Acelera, eu ter essas 15 alunas. Pega os 1.000 e divide por 2 anos e por mês. Você vai falar, dá pra fazer. Dá, é isso. Verdade. Não é? No meu caso, os cursos online e também o atendimento online. Eu acredito que até dezembro eu tô com tudo isso caminhando. Muitas pessoas aí também para que eu possa direcionar e ajudar de alguma forma. Mas o foco vai ser no atendimento online e também os cursos. Maravilhosa. O meu, eu quero... Sim, eu tive muita clareza. Acho que vai fechar com chave de ouro e estruturar melhor também essa parte que você vem falando do atendimento online, do WhatsApp, por exemplo, as mensagens automáticas. Então, estruturar melhor essa parte para eu ficar com mais tempo para fazer os outros projetos, porque é muito projeto, tem muita ideia, e aí eu preciso desse tempo para desenvolver isso. Então, tudo que eu puder desobstruir aí, automatizar ou me ajudar com IA, é o que eu quero deixar já no foco para conseguir ter mais tempo para tirar do papel os outros projetos. Aí você falou uma coisa certa, não adianta ter abrir vários projetos, sem um tá estruturado, um está caminhando mais sozinho, né? Aí você abre várias, isso acontece em vários negócios, tem gente que abre muitas frentes e tem que ir fechando depois, porque ficou tudo bagunçado, ou tem um que tá um projeto que está sem atenção ali, né? Então é importante esse cuidado mesmo do planejamento, né? E lembrar também que o Acelera, ele dá uma acelerada no curto prazo. Aí o negócio cresce, vocês têm que ajustar a rota de novo.
Sim. Aí vai precisar de outras frentes, outras coisas, e a gente nunca para de aprimorar e ajustar essa rota, né? Então o Acelera, ele vem como esse pontapé, esse balanço assim, para abrir a cabeça, para trazer mentalidade, olha, dá para crescer. E aí dentro do Acelera a gente tem 14 mulheres empreendedoras, temos outros cases de sucesso também que não deu para trazer tudo aqui hoje, inclusive o da Vanessa, do Empório Fritz, que cresceu 10 vezes de uma Páscoa para outra, vendendo biscoitos finíssimos, chiquíssimos. E tem, além da Vanessa, tem outros cases lá, meninas que avançaram mesmo, né? Então, quem quiser conhecer mais sobre o Acelera, próxima turma vai ser em setembro de 2026. Eu abro as vendas em agosto no site da milimarket.com.br. Vocês conseguem ter todas as informações. E vocês recomendam? Com certeza! Não percam! Aproveitem a oportunidade. Sim, é uma oportunidade para acelerar de verdade. Eu tava meio assim, ai meu Deus, será que é para mim? Porque eu tava muito no começo do meu projeto. Eu tava acabando de sair de um CLT. Mas aí a Jamile falou assim, não, é justamente para isso. Foi o é para te dar inicial, clareza, né? E assim, exatamente, o Acelera, ele atende você que tá com a ideia ali, quer desenvolver, a Camila que já tem tempos de mercado, a Júlia que já tem um negócio, quer começar um outro diferente, né? Mas que, né, precisam dessa estrutura, desse suporte para crescer de forma mais organizada. E parabéns pela decisão, Obrigada. Parabéns por estarem aqui, porque de Obrigada, fato vocês foi ótimo. aceleraram. Espero gravar com vocês novamente em outras oportunidades, falando breve, do negócio em breve. crescendo, né? Foi muito legal. E esse foi mais um episódio do podcast BNI Rubi, uma iniciativa da Mili Market da Candeia Vídeo Produtora. Você consegue assistir todos os nossos episódios no YouTube, no Spotify, @BNI Rubi. E se você quiser acelerar de verdade, vem conhecer a Mili Market. E até breve!